Então, pessoal, a gente vai aprender aqui nessa aula alguns comandos que são utilizados como filtros, tá? Eu tentei focar pelos comandos que são cobrados, né, que são exigidos pelo exame de certificação. Então, a gente vai começar falando do comando sort. E o que o comando sort faz? O comando sort, ele organiza os dados para a gente e ele coloca eles em ordem alfabética, se assim a gente desejar, certo? Então, se eu der um cat aqui, por exemplo, num arquivo chamado nomes.txt, que eu tenho aqui, eu estou vendo ali que ele não está organizado em ordem alfabética. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso colocar esse arquivo aqui, colocar um pipe e aplicar o sort nele. E aí, o que ele vai fazer? Ele organiza esse arquivo para mim em ordem alfabética. Reparem que ele pegou aqui ó, a linha que era em branco e colocou ela em primeiro lugar, né? Ele considera ela como, digamos assim, essa linha sem caractere como uma linha que vem primeiro, e depois ele organizou as outras linhas em ordem alfabética, tá? Eu posso também fazer esse comando da seguinte forma: eu coloco o sort, o nome do arquivo que eu quero organizar, e aplico ele diretamente assim, tá? Então, tanto faz se eu vou aplicar dessa primeira forma aqui, fazendo a leitura do arquivo e depois aplicando o sort com pipe, ou se eu aplico diretamente o arquivo no sort, tá? Existe ainda outra maneira de você fazer isso, que é colocar o sort, usar o redirecionamento, e aí você coloca aqui o arquivo que você quer aplicar, e ele também aplica da mesma forma, tá? Então, tanto esta forma aqui, como esta forma aqui, como esta forma aqui, são todas maneiras viáveis de você aplicar o comando sort. O comando sort ainda permite que você organize ele alfabeticamente de acordo com a coluna de dados, por exemplo. Então, a gente considera que cada um desses espaços aqui formou uma segunda coluna de dados. Então, como é que eu poderia fazer para poder organizar os dados pela segunda coluna? Você colocaria o sort, e aí você colocaria "-k2 para dizer que é a segunda coluna, tá certo? E aí você coloca lá o nomes.txt, e aí reparem que agora ó, a organização alfabética se deu através do sobrenome e não do nome, certo? Então, todas essas são maneiras de a gente aplicar o comando sort. E agora a gente vai falar sobre o comando NL, que é Numbering Lines, ou numerando linhas, tá? Como é que a gente usa o comando NL? Ele é bem simples. Você coloca lá NL, coloca o nome do arquivo que você quer numerar, e aí ele numera para você as linhas desse arquivo, tá? Existe também uma maneira de você numerar as linhas de um determinado arquivo com o comando cat. Se você usar a opção aqui, ó, "-b", e aí você coloca lá o nome do arquivo que você quer numerar, e ele também numera para você, tá? Tanto a opção NL padrão como a opção do cat "-b", elas numeram as linhas pulando as linhas em branco, tá? Se você quiser usar o cat, por exemplo, e quiser numerar as linhas que estão em branco também, aí você tem que usar a opção "-n", tá? E ele numera isso para você. Já no NL, se você quiser numerar todas as linhas, inclusive as linhas que estão em branco, aí você pode usar a opção, a chave "-ba". E aí você coloca o nome do arquivo, e aí você repara que ele numerou dessa vez para você também as linhas em branco, tá? Então, o NL, o nome do arquivo, numera as linhas, com exceção das linhas em branco, que é a mesma coisa que o cat "-b" faz. E o NL-ba, o nome do arquivo, vai numerar todas as linhas, inclusive as linhas em branco, que é a mesma coisa que o cat "-n", tá? Então, você pode trabalhar dessas duas formas. Vamos agora então ao comando WC, que é o Word Count, ou contagem de palavras. Apesar dele ter esse nome, ele não precisa ser necessariamente aplicado só para contar palavras. Você pode contar linhas, pode contar palavras, pode contar caracteres ou bytes e assim por diante, tá? E aí como é que você usa ele? Você coloca lá WC e aí você chama lá o nome do arquivo que você quer contabilizar. Se eu pura e simplesmente aplicar o WC, ele vai me dar aqui três parâmetros. Esse primeiro parâmetro aqui, que é o número de linhas, esse segundo aqui, que é o número de palavras, e esse último aqui, que é o número de bytes, tá? Normalmente, cada caractere normal, digamos assim, ele é associado a um byte. Porém, caracteres especiais, como, por exemplo, uma letra acentuada, um C cedilha, por exemplo, ele pode ser representado por mais de um byte, tá? Então, por exemplo, se eu quiser visualizar apenas a quantidade de linhas, eu coloco WC "-l", tá? E aí coloco lá nomes.txt, e ele numera para mim só a quantidade de linhas. Se eu quiser só a quantidade de palavras, eu coloco a opção "-w",
e ele numera para mim só a quantidade de palavras. E se eu quiser só a quantidade de bytes, eu coloco a opção "-c", tá? Se você vir aqui no "wc "-help", aí você pode ver aqui todas as opções que ele te dá para poder você fazer as contagens que você quiser, tá? Ou você pode também consultar o manual do comando, que é até mais completo, traz até mais informações, tá? Então essas são as opções do WC, que é o nosso word count. Agora a gente vai falar sobre os comandos expand e também a opção unexpand, tá? O que o expand faz? Ele converte um tab que você tenha dado para 8 espaços, tá? Então é como se tivesse apertado a barra de espaço 8 vezes. E o unexpand faz o contrário, ele pega 8 espaços e transforma num tab, tá? Eu criei um arquivo aqui para a gente mexer com isso, que é o nomes2.txt, tá? E aí não dá para você observar aqui o que é espaço e o que é tab, tá? Mas se você usar a opção aqui cat-a maiúsculo, você vai ver que ele vai notificar para você onde é que estão os espaçamentos aqui. Então toda vez que ele colocar um circunflexo i, isso aqui ó, representa um tab, tá? O cifrão aqui representa o final da linha, ou um enter na verdade. Aqui tem espaços normais e aqui ó, tem um tab, aqui tem um tab também, e então você consegue visualizar onde é que estão os tabs, tá? Então vamos supor que eu quero aplicar lá o meu expand para poder transformar esses tabs em espaço. Então eu vou colocar lá o nome do arquivo e ele converteu. Se eu simplesmente aplicar dessa forma, eu não vou conseguir ver exatamente o que foi que ele fez, porque sem olhar os caracteres especiais eu não consigo identificar isso. É por isso que eu vou colocar aqui a opção do cat-a ao final da saída desse comando, para ele poder fazer essa leitura para a gente. E aí, ó, repare que o que ele fez agora? Ele conseguiu converter tudo aqui que era tab, tá? Para 8 espaços, tá? Então aqui, ó, no olá, aqui agora eu tenho 8 espaços, aqui eu tenho mais alguns espaços que ele colocou, e assim por diante, tá? Da mesma forma, eu consigo utilizar o unexpand para poder fazer o contrário, tá? Então, se eu colocar aqui o unexpand, o N na frente para poder negar, então o que ele vai fazer é que ele vai transformar em o que é 8 espaçamentos em um tab. Por que não aconteceu aqui? Porque o unexpand, a princípio, ele tem algumas limitações para só aplicar, só converter o espaço em tab quando esse espaço está no início da linha. Então, como aqui eu não tinha nenhum espaço no início da linha, repare que ele não fez nada. Então, como é que eu faço para ativar a opção dele fazer em qualquer conjunto de espaços que ele encontrar ao longo do texto? A gente precisa colocar a opção "-a". E aí sim, ó, repare aqui, ó, que a cada alguns espaços que ele teve aqui, a cada 8 espaços, ele aplicou aqui agora um tab, tá? Diferente do que a gente tinha antes aqui, certo? Não é um comando que costuma ser muito exigido, mas que costuma ser cobrado nas provas de quem está se preparando para um exame de certificação, então eu estou colocando ele aqui. Vamos então agora ao comando cut, que é cutting columns, tá? Que é cortando colunas, tá? Como é que a gente faz para poder ver como ele funciona? Bem, vamos fazer antes aqui a leitura de um arquivo normal aqui, do arquivo etc passwd, que é onde estão os usuários e as informações dos usuários. E aí você repare que aqui, ó, é como se eu tivesse várias colunas, tá? Vários caracteres, na verdade, várias trilhas de caracteres me informando informações aqui em cada uma das linhas, tá? E aí vamos supor que eu quisesse limitar a quantidade de caracteres que eu quero ler em cada linha, tá? Então, para isso eu posso querer fazer um recorte, como se eu passasse uma linha aqui, para tirar um pedaço dessa informação que extrai uma espécie de coluna dessa informação, desse fluxo de dados que ele me apresentou. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui o cut, vou mandar ele cortar com o "-c por caractere, e aí eu vou dizer, por exemplo, que eu quero que ele corte do primeiro ao quinto caractere, certo? E aqui vou dizer qual é o arquivo onde eu quero que ele aplique esse corte, certo? E aí, ó, quando eu faço isso, ele cortou para mim apenas os 5 caracteres. Deixa eu aplicar aqui a opção do more, para a gente poder ver, ó, com mais calma como foi que ele fez o corte, ó. Então ele pegou os 5 primeiros caracteres e fez o recorte. Se eu quisesse pegar, sei lá, do 10º caractere até o 18º, eu podia fazer esse recorte dessa maneira, que funciona da mesma forma, tá?
Assim como você pode usar o cut para poder fazer um recorte baseado em colunas. Vocês devem ter visto que aqui no /etc /passwd os arquivos, as informações elas são divididas pelo caractere 2 pontos. E aí o que eu posso querer fazer? Eu posso querer dizer, olha, a cada 2 pontos eu quero que você considere uma coluna de dados diferentes. Então eu vou querer ler, sei lá, a segunda coluna de dados e a quinta coluna de dados. Aí como é que a gente poderia fazer isso? Você pode aplicar o comando cut e aí o que você vai fazer? Você vai definir primeiro um delimitador com "-d". Esse delimitador aqui no caso vai ser o 2 pontos. Então eu estou dizendo que o que vai definir o que é cada coluna é toda vez que aparecer um caractere de 2 pontos. E aí eu vou dizer aqui com "-f" quais são as colunas que eu quero que ele extraia. Por exemplo, eu quero que ele extraia a primeira, vou separar aqui por vírgula, a terceira e a quinta, por exemplo, certo? E aqui eu sigo com o comando normalmente. Vou dar aqui o etc, o passwd, e ele trouxe para mim as informações, olha, ele dividiu pelas colunas, e ele trouxe aqui a primeira, a terceira que eu pedi, não foi isso? E a quinta. Então ele vai trazer exatamente as colunas que eu especifiquei aqui no meu comando, tá? Em vez de utilizar a opção "-c" para fazer o recorte por caractere, eu utilizo a opção "-d" para definir quem é o caractere que vai delimitar as colunas, e depois com "-f" eu seleciono as colunas que eu quero extrair, certo? Então vamos falar aqui agora dos comandos PAST e JOIN, tá? O PAST ele serve para você fazer simplesmente a colagem de duas informações de um arquivo, e o JOIN ele funciona de uma maneira um pouco mais integrada. Vamos começar aqui pelo comando PAST. E aí como é que eu faço? O PAST é uma colagem, certo? Eu preparei aqui 2 arquivos para a gente poder fazer esse exemplo. Então eu estou dando um cat aqui num arquivo chamado cidades, e eu tenho também um outro arquivo chamado estados, tá? Então eu tenho aqui as informações, Recife, Salvador, Maceió, Natal, João Pessoa, e aqui eu tenho os respectivos estados de cada um dessas cidades aqui, dessas capitais, tá? E aí vamos supor que eu quisesse gerar um arquivo, por exemplo, que ele unificasse numa mesma linha essas duas informações. Ele pegar Recife na primeira linha aqui e colar do lado Pernambuco, que está na primeira linha desse outro arquivo aqui. Pegar Salvador daqui e colar do lado Bahia. E assim por diante até o final do arquivo. Como é que eu consigo fazer isso, tá? Bem, você consegue fazer isso da seguinte maneira, com o comando PAST. Você bota lá o PAST, bota o nome do primeiro arquivo que você quer que entre primeiro, bota o nome do segundo arquivo, e aí quando você faz isso, ele colou os arquivos um no outro, tá? É importante ressaltar que todos esses comandos de filtros que a gente está mostrando aqui, eles são comandos que eles não fazem alterações nos arquivos originais. Então, por exemplo, se eu voltar aqui e ler novamente o estados, ou eu ler novamente o arquivo de cidades, eles continuam inalterados, tá? Não importa eu ter aplicado o PAST, essa informação não foi salva. Caso eu queira salvar essa informação, então eu preciso fazer justamente a consolidação desses dados através de um redirecionamento de fluxo. E eu posso botar aqui, sei lá, info.cidades. E aí sim, lá no info.cidades, ele consolidou essa informação que eu coloquei aqui, tá? Então, simplesmente aplicar os filtros não implica que você adulterou os arquivos originais. Já no Join, eu preparei um outro exemplo aqui, tá? Então, você tem aqui esse exemplo do Join 1 e Join 2. E aí, repare que dessa vez, ó, a gente tem um índice aqui informando ó, que Natal é o número 1, Maceió é o 2, Aracaju é o 3 e assim por diante. E aí, como é que eu faço para interligar o 1 de Natal com o Rio Grande do Norte sem que esse índice aqui seja colado também? Para não ficar assim, 1 Natal, espaço, 1 Rio Grande do Norte, como normalmente aconteceria se você simplesmente aplicasse o comando PAST. Então, para isso a gente usa o comando JOIN. E aí o comando JOIN que ele vai fazer? Ele vai entender que esse primeiro índice aqui, ele tem uma correspondência, esse primeiro índice do segundo arquivo, ele tem uma correspondência com o primeiro índice do primeiro arquivo. E ele vai abstrair desse índice para poder colar essa informação. Então, ó, vou aplicar aqui join.ex1, join.ex2. Opa, faltou um ponto aqui. E aí, ó, ele colou essas informações para mim, ó.
um Natal, ficou lá depois, ó, com Rio Grande do Norte. Repare que ele não repetiu esse índice, tá? Então, o join, ele é muito parecido com o paste, só que ele olha lá pelo índice, para poder fazer essa colagem através de um fator em comum que as duas informações têm. Agora a gente vai tratar de um comando chamado unique, que chama unique data, ou dados únicos. Ele serve para a gente conseguir observar se existem informações repetidas em um determinado arquivo, tá? E aí, como é que a gente aplica ele? Eu preparei aqui um exemplo, que é o nomes3.txt, e aí repare que ali, ó, eu tenho algumas informações que elas estão repetidas dentro desses dados. E aí eu preciso saber que informações são essas que estão repetidas. E aí, para isso, eu uso o comando unique, tá? Eu posso utilizar ele aqui, ó, com um pipe, certo? E aplicar ele aqui. Ou eu posso colocar aqui unique e colocar aqui o nome do arquivo onde eu quero aplicar esse comando. Repare que quando eu apliquei unique, o Rafael ainda saiu repetido, o Daniel ainda saiu repetido. Isso acontece porque, por padrão, o unique ele só conta itens duplicados quando eles estão em linhas consecutivas. Então, como o Rafael estava em linhas consecutivas aqui, ele conseguiu, ó, saber que o Rafael estava repetido. Mas o Daniel aqui, ó, como ele está nessa terceira linha e depois só na sexta, então ele não conseguiu identificar isso, porque o unique, por padrão, ele só identifica linhas consecutivas que estão repetidas. E aí, como é que a gente pode fazer para poder utilizar ele de uma maneira eficaz, né? Para a gente realmente conseguir ver aonde que eliminar as informações redundantes. Você pode aplicar antes do unique o comando sort, para poder ele colocar eles em ordem alfabética. Aí ele vai colocar as linhas repetidas, vão entrar em ordem alfabética, elas vão ficar em sequência, e depois disso você aplica o unique. Então, ó, botar aqui o nomes3.txt, e na saída dele eu aplico um unique. E aí sim ele me deu as informações não redundantes que eu queria, tá? Você pode ainda pedir apenas as informações que são redundantes. E aí você bota unique aqui -d, o nomes3.txt, opa, saiu um x a mais, e aí ele aplica para você só as informações que são redundantes. Novamente, ele aplicou apenas as informações redundantes que ele encontrou em linhas consecutivas. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar aqui o sort, tá? E na saída dele eu vou aplicar um unique -d. E aí ele vai mostrar para mim todos os parâmetros que se repetiram, tá? Você pode até fazer, se você olhar aqui o "-help", você pode até utilizar opções para fazer a contagem de quanto essa palavra se repetiu, tá? Então, ó, se eu usar aqui o "-c", aí ele diz para mim, ó, que o Haroldo só sai uma vez, Daniel saiu 2 vezes, Rafael saiu 3 vezes e Zequinha só saiu uma vez, tá? Então, o "-c", ele faz essa contagem de repetições para você, o "-d" te mostra o que está repetido, certo? E o unique, pela opção normal, apenas te mostra o corte do que foi redundante. Lembrando que você tem que usar esse macetezinho de usar o sort em comum, em conjunto, para que você tenha um uso eficaz realmente do comando unique. Bem, vamos então agora ao comando split, ou splitting files, tá? Que é divisão de arquivos. O que acontece? Se eu for ler um determinado arquivo, botar aqui pegar um determinado arquivo que eu tenho aqui, e aí ele me dá lá a quantidade de bytes que eu tenho nesse arquivo, tá? E vamos supor que eu queira dividir esse arquivo em vários arquivos diferentes, tá? Eu quero segmentar esse arquivo. E aí você tem várias formas de segmentar esse arquivo. Você pode dividir ele, por exemplo, pela quantidade de caracteres. Então você vai dizer assim, olha, eu quero que você divida esse arquivo aí em arquivos que tenham até no máximo 10 caracteres. Ou você pode dividir ele por bytes, por exemplo. Ou você pode dividir ele por linhas. Então eu quero que a cada linha monte um novo arquivo diferente, tá? Então o que você está fazendo? Você está segmentando, você está pegando um arquivo e quebrando ele em vários pedaços através de informações de caracteres, de bytes, ou de quantidade de linhas por cada um dos pedaços e assim por diante, tá? E aí para isso você usa o comando split, tá? Deixa eu dar um "-help" aqui para a gente ver algumas opções que ele tem, tá? Entre as opções você tem aqui a opção "-a", que ela gera através da quantidade de caracteres, a opção "-b", que gera pela quantidade de bytes, por exemplo, tá? E a opção "-l", que gera por quantidade de linhas, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui o WC vamos pegar aqui deixa eu dar uma limpada na tela. Vamos pegar o WC-L aqui,
E aí a gente vai aplicar aqui no, por exemplo, vamos pegar o arquivo texto que eu coloquei ali. E aí você repara que ele tem 4 linhas, tá? Então vamos dividir ele em 4 arquivos diferentes se a gente pedir para fazer o split por linha. Então, ó, split "-l", eu estou dizendo que eu quero isso aqui por linha. Vamos supor que eu quero uma linha só, tá? Para cada arquivo que eu vou criar, cada novo arquivo que eu vou criar. E aqui eu vou dizer o nome do arquivo, tá? Que eu quero dividir. E aí, ó, se eu dar o "-l" aqui, se eu botar um X aqui, aí o que acontece? Ó, ele fez essa divisão em 4 arquivos. Por padrão, ele faz essas nomenclaturas aqui, tá? XAA, XAB, XAC, XAD. Então, cada um desses arquivos aqui, ó, deixa eu repetir esse comando. Aliás, deixa eu fazer da seguinte maneira. Deixa eu dar um ls, deixa eu dar um wc no XAA, por exemplo. Dar um "-l" aqui. E aí, ele só tem lá uma linha contida nele, tá? Vou botar um asterisco aqui e ele mostra que cada um deles, ó, ficou dividido em uma linha, tá? Formando um total de 4, que era o que eu tinha inicialmente. Se eu quiser, eu também posso fazer essa divisão por bytes, tá? Então, vamos lá. Eu tinha um ls-l, eu tinha um arquivo texto original com 147 bytes, e aí vamos supor que eu quero dar um split aqui, e dessa vez eu quero dividir por bytes. Então, vou botar aqui o "-b", quero dividir em 50 bytes, tá? Esse arquivo. E vou dizer lá, ó, quero dividir esse arquivo texto aqui. Então, se eu for lá em ls-l agora, aí você vai ver que ele fez aqui a divisão, dessa vez cada um deles tendo 50 bytes, tá? Repare que ele sobrescreveu aqui aqueles arquivos que eu tinha inicialmente, tá? Então, o XA, XAB, XAC que eu tinha dividido antes por linha, foram substituídos, agora sobrescritos por essa nova divisão que eu fiz. E aí, como ele tinha 147 bytes e eu pedi para dividir em pedaços de 50 bytes, ele montou aqui um primeiro com 50 bytes, um segundo com 50 bytes e um terceiro com 47 bytes, tá? Esse quarto arquivo aqui que está criado, na verdade, ele foi criado por aquela divisão por linha que eu fiz anteriormente, tá? E por último, para a gente fechar essa aula, você tem o octadump, ou leitura por octadump. Para que ele é utilizado? Ele é utilizado para quando você quer fazer a leitura de um determinado arquivo, só que você quer fazer essa leitura pelos caracteres em hexadecimais, ou em decimais, ou em octadecimais, e assim por diante, tá? Se eu der o OD --help aqui, ó, ele vai te mostrar todas as opções em que ele consegue fazer essa leitura, tá? E eu vou mostrar aqui alguns desses exemplos. Por exemplo, vamos ler aqui lá o nosso nomes.txt, tá? E estão lá aquelas informações. E aí, se eu aplicar o octadump -t para ler em octadecimal, por exemplo, com O, certo? Então, o -t O vai dizer o octadecimal. E eu coloco aqui o nomes.txt e ele leu para mim essa informação em hexadecimal, tá? Nessa primeira coluna aqui ele está numerando as linhas e aqui ele está transformando aquela informação em octadecimal. Se eu quiser transformar, por exemplo, em decimal, aí eu posso colocar o D aqui e ele faz a leitura em decimal. Se eu quiser fazer essa leitura em hexadecimal, eu coloco o H, perdão, não é o H, o hexadecimal é o X, tá? Então, se eu quiser ler em hexadecimal, eu coloco o X. E assim por diante, tá? Cada uma dessas opções, ele vai te dar, ele vai fazer o quê? Ele vai transformar aquele conjunto de informações no padrão numérico que você quer transformar e vai apresentar a leitura para você, tá certo? Com isso aqui, a gente apresentou os tipos de filtros que são cobrados na certificação. Eu espero que vocês tenham aprendido e a gente se vê na próxima aula.